No Halloween de 2001, Cindy Song tinha apenas 21 anos. Ela era uma jovem coreana que morava já há alguns anos nos Estados Unidos, tinha concluído o ensino médio e estava prestes a se formar na faculdade. Era só mais um Halloween que ela foi para uma festa com algumas amigas para comemorar. Mas, infelizmente, Cindy nunca mais foi vista depois daquele dia. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On, esse canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, o misterioso desaparecimento de Cindy Song. Oi, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como dito para vocês no vídeo de terça-feira, o mês de outubro vai estar recheado de conteúdos relacionados ao Halloween. Tanto conteúdos relacionados ao terror, ao horror mesmo, quanto casos reais que têm alguma relação com o Halloween. Ou até mesmo casos que inspiraram filmes, séries, esse tipo de coisa. Hoje, para a gente iniciar essa pegada de casos reais que têm alguma relação com o Halloween, nós vamos conhecer o caso da Cindy Song. A Cindy que desapareceu no dia 31 de outubro de 2001 e nunca mais foi vista. Hyun Jong Song nasceu em 25 de fevereiro de 1980 em Seul, na Coreia do Sul, e em 1995, quando tinha 15 anos de idade, ela se muda para os Estados Unidos para estudar. Ela vai morar em Springfield, na Virgínia, com os tios dela que já viviam nos Estados Unidos, e ela conclui o ensino médio já em Springfield. Lá, ela adota o nome americano de Cindy Song. E isso, gente, era uma prática muito comum. Chegou, inclusive, a ser obrigatório por um tempo, quando alguém... um oriental, um coreano, um japonês, ia do seu país para os Estados Unidos, adotar um nome americano para ficar mais fácil a comunicação e tal. De uns tempos para cá, esse costume vem se perdendo, porque deixou de ser obrigatório e as pessoas vêm preferindo manter os seus nomes originais, né, que dizem respeito ali às suas raízes culturais e tudo mais. Mas, na época em que a Cindy se muda para os Estados Unidos, ali em meados da década de 90, isso era muito comum, né? E era algo que era feito para que fosse mais fácil a comunicação, para que as pessoas aprendessem os nomes mais fácil e também para que a própria pessoa, né, o próprio imigrante, se sentisse mais confortável, né, se adaptasse melhor ao novo país. Por conta disso, como o caso ficou conhecido, né, com o nome Cindy Song, eu vou me referir a ela pelo nome americano dela, de Cindy, tá bom? A partir de agora, sempre que eu me referir a ela, eu vou utilizar o nome Cindy. Bom, a Cindy se muda para Springfield, na Virgínia, para morar com seus tios em 1995. Ela conclui o ensino médio lá em Springfield. Ela era considerada uma aluna modelo, tinha excelentes notas. Ela também participava de várias modalidades de esporte na escola. E ela era muito focada ali nos seus estudos, tirava notas excelentes. E ela tinha realmente, assim, o intuito de concluir a universidade, de conseguir um bom trabalho, né, de traçar ali o seu caminho profissional. E depois que concluiu o ensino médio, a Cindy acaba entrando na Universidade Estadual da Pensilvânia para cursar o curso de Artes Integrativas. Esse é um curso que abrange várias disciplinas, de várias áreas, incluindo aí ciência, engenharia e comunicação. Ela também foi muito bem na universidade, ela se destacou bastante, suas notas eram excelentes e ela tinha assim uma vida muito ocupada, porque além de estudar, né, de fazer faculdade, ela também trabalhava em 2 empregos de meio período. Então, ela tinha que revezar ali o tempo dela entre os 2 trabalhos e a faculdade. Mas isso não foi, assim, um empecilho para que ela se destacasse nas disciplinas da faculdade, para que ela tirasse boas notas e para que ela tivesse ali prestes a concluir o seu curso. Em 2001, Cindy tinha 21 anos e era veterana, se preparando para se formar na primavera seguinte. Ela morava em um alojamento fora do campus na State College. A Cindy tinha tido um relacionamento, namorado, um cara, eles dois chegaram a morar juntos
no apartamento em que ela estava morando na época em que o caso aconteceu, mas o relacionamento deles tinha acabado há pouquíssimo tempo. Tipo, o caso aconteceu em 31 de outubro, né, no Halloween, e eles tinham terminado ali há cerca de 1 mês e meio, 1 mês antes disso acontecer. No mês de setembro, eles ainda estavam juntos, acabaram se separando ali em meados de setembro, e ela acaba conseguindo uma outra colega de quarto, uma moça que também tinha ali origem oriental, que vai morar com ela, dividir o apartamento, e as duas se dão bem, acabam ficando amigas e tudo mais. Uma coisa que é importante a gente dizer é que esse término da relação da Cindy com o namorado dela foi uma coisa assim que de início afetou bastante ela. Ela chegou a ficar bem deprimida, bem triste, né? Ficou mal. E a Cindy, além de estudar, ter 2 empregos, trabalhar, praticar esportes, ela também gostava muito de escrever. Então, desde lá da adolescência dela, ela tinha um blog onde ela falava sobre os assuntos que eram interessantes para ela. Artes, comunicação e também fazer algumas entradas fazendo reflexões sobre a vida, né? E, inclusive, em uma dessas entradas do blog dela, depois do término do relacionamento, ela chegou a escrever sobre como ela estava mal e sobre como ela estava deprimida, né, triste com toda essa situação. Só que, segundo os amigos próximos da Cindy, ela já tinha começado a fazer terapia, ela estava voltando a sair, ela estava ficando cada vez mais alegre, ela estava superando aquela situação. E assim, gente, é super normal quando a gente termina um relacionamento, a gente ter momentos ruins, ficar triste, ficar deprimida, e aos poucos a gente vai conseguindo colocar a nossa vida nos eixos e voltando assim à nossa rotina normal, né? Às vezes fazendo terapia, buscando ajuda, mas não se deixar abater totalmente pela tristeza, que é uma coisa muito normal em um término de um relacionamento. Então, segundo os amigos próximos da Cindy, ela estava se recuperando, ela estava bem, ela já não estava mais tão triste, ela estava começando a sair com os amigos e retomando ali a sua vida. Então, nesse período da vida da Cindy, ela era uma mulher solteira de 21 anos, que estudava, trabalhava. Uma característica muito importante que é interessante a gente pontuar aqui é que ela era uma pessoa muito independente, uma pessoa muito dona de si. Tanto é que ela tinha ajuda da família, se ela quisesse, financeiramente falando, mas ela preferia trabalhar em 2 empregos, tá sempre muito ocupada, né, para que ela tivesse também uma independência financeira maior e não tivesse que depender 100% da família, né, para absolutamente tudo. E é claro que isso dava para ela muito mais autonomia. Era muito comum, inclusive, que a Cindy saísse de casa sem avisar ninguém, né? Vou resolver determinada coisa. Eu simplesmente pegava ali as coisas dela e ia fazer o que ela tinha para fazer, sem mandar mensagens para ninguém, sem dar satisfação para ninguém, porque ela era assim, né? Era uma característica dela. Ela era muito autoconfiante, independente, ela tinha uma autonomia na vida dela muito grande. Então, nesse período da vida dela, ela tinha terminado o relacionamento, estava se recuperando e estava voltando a sair. Durante os dias de semana, a Cindy ficava mais a cargo ali da faculdade e dos 2 empregos que ela tinha. E aos fins de semana, ela costumava sair com as amigas, ir para algumas baladas, para alguns barzinhos, tudo muito normal para a idade dela e para a situação que ela estava vivendo naquele momento. Mas o Halloween de 2001 caiu no meio da semana. Ele caiu em uma quarta-feira e não era comum para Cindy sair no meio da semana, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o Halloween nos Estados Unidos, ele não é um feriado, tipo assim, um feriado que as pessoas parem de trabalhar. Ele é uma data comemorativa, as pessoas comemoram, mas tem expediente normal. As escolas funcionam normalmente, não fecha tudo por conta do Halloween. Mas mesmo assim, a Cindy ficou animada para ir para uma festa. E ela saiu de casa para ir para uma festa com 2 de suas melhores amigas. Na noite de Halloween de 2001, Cindy estava de bom humor. Ela se juntou às suas amigas Stace Fake e Lisa Kim no Players Night Club para comemorar o Dia das Bruxas. A Cindy, ela era uma garota considerada, assim, em termos de estilo,
fofa. Era uma coisa que era uma característica dela. Ela não era aquela menina super sexy, sabe? Tudo mais, que veste roupas muito sexys e tal. Isso também era refletido na fantasia que ela usou naquele Halloween. Foi uma fantasia, assim, meio improvisada, né? Não foi aquelas fantasias que você compra em uma loja de fantasia. Ela, na realidade, se fantasiou de coelhinha, mas ela estava usando uma saia de tênis branca, com um pompom preso atrás para simular o rabinho, botas de camurça marrom até o joelho, uma parca vermelha e orelhinhas de coelha. Então, era uma fantasia meio improvisada e que as próprias amigas dela disseram que não era assim nada sexy, sabe? Tipo coelhinha sexy. Porque a gente vê em algumas fontes as pessoas falando que ela tava de coelhinha da Playboy. Não, gente, não era essa a ideia da fantasia. Importante a gente salientar aqui esses detalhes, porque nesses casos, às vezes, a gente vê muitas especulações do tipo, mas estava com determinada roupa, sabe? Sempre assim na intenção de culpabilizar a vítima. E uma coisa que a gente precisa deixar sempre claro, sabe? É que a vítima nunca tem culpa, gente, independente da situação, independente se está bêbada, independente se está em determinado lugar, independente se saiu com um cara para fazer sexo, a vítima, em absolutamente nenhuma circunstância, é a culpada por aquilo que aconteceu com ela. Então, em algumas fontes a gente vê, assim, algumas especulações a respeito da roupa dela e tal, mas não era nenhum rolê desse tipo, não era uma coisa assim sexy. Era muito mais fofa. As próprias amigas dela disseram que ela estava muito fofa e que a fantasia foi uma fantasia de coelhinha fofa mesmo. Então elas vão para essa festa lá, elas bebem, conversam, se divertem, dançam bastante e por volta da 1 da manhã o bar já estava fechando e elas resolvem, junto com outros amigos que chegaram ali e se juntaram a elas, ir para casa de um deles. A pretensão era que eles bebessem mais um pouco, conversassem e jogassem um pouco de videogame. E assim o grupo fez. Eles foram para casa desse amigo, ficaram lá e ficaram ali bebendo alguma coisa, conversando e jogando videogame até por volta das 4 horas da manhã. Nesse horário, o grupo já estava bem cansado, né? E a maioria deles iria ter que trabalhar ou fazer alguma coisa no outro dia. Então eles resolveram ir para casa. A Cindy então pega carona com alguns amigos dela que estavam ali na festa e esses amigos, né, levam ela até o State College. E eles param ali, a Cindy desce e eles veem ela indo em direção aos prédios, né, ao complexo de apartamentos. Só que eles não veem ela entrando no prédio, eles não ficam esperando até ela entrar. Eles vão embora e ok. Essa seria a última vez que a Cindy seria vista. Naquele dia, a colega de quarto da Cindy, que havia ido para Filadélfia para visitar alguns parentes, ela retorna para o apartamento e não encontra a Cindy lá. Quando ela chega, ela encontra a porta do apartamento trancado por fora. Quando ela entra, ela vê que tá tudo em ordem, não tem nada bagunçado. As coisas da Cindy também estavam todas em ordem, então ela imaginou que a Cindy só não estava em casa, que ela tinha saído, ainda não tinha retornado, e ok. Elas tinham combinado de fazer alguma coisa naquele dia, mas ela não estranhou a Cindy não estar lá. Ela sabia que a Cindy tinha saído na noite de Halloween com algumas amigas, e tudo bem, né? Ela imaginou que a Cindy voltaria depois, e mesmo quando a Cindy não apareceu, ela não achou aquilo tão estranho, tá? Ela e a colega de quarto tinham horários diferentes, então era comum até que elas ficassem dias e dias sem se ver, principalmente durante a semana, porque elas estudavam em universidades diferentes, tinham horários diferentes, trabalhavam em lugares diferentes e não ficavam o tempo inteiro se cruzando dentro do apartamento. E a gente está falando de 2001, né? Naquela época, as pessoas até já tinham celulares, mas a gente não tinha esse hábito de estar online o tempo inteiro, de estar em rede social o tempo inteiro, de estar sempre postando alguma coisa, de estar sempre falando com as pessoas. Então, a colega de quarto da Cindy não estranhou não ter visto ela. Ela imaginou que a Cindy estaria dormindo na casa de alguma amiga e fazendo outras coisas, e que elas iriam se ver no final de semana. Só que o fim de semana chegou e a Cindy não apareceu. Foi a partir daí
que alguns amigos que também teriam algumas coisas para fazer com ela nos fins de semana. E a colega de quarto dela começaram a se preocupar. Eles entram em contato com os trabalhos da Cindy, né, os locais onde ela trabalhava. E aí eles descobrem que ela não estava indo trabalhar desde quinta-feira. Então, a Cindy tinha sido vista pela última vez na madrugada, né, na manhã, no iniciozinho da manhã do dia 1º de novembro. Só que com tudo isso que eu acabei de contar para vocês, os amigos só começaram a se preocupar com ela 3 dias depois, no dia 4 de novembro. E foi nesse momento que eles contatam as autoridades e relatam o desaparecimento da Cindy. A primeira coisa que a polícia faz é ir até o apartamento da Cindy, eles conversam com a colega de quarto dela e conta para eles, né, tudo isso que eu já falei para vocês, que ela estava na Filadélfia, o que de fato foi confirmado, então ela não poderia ter nenhum envolvimento porque ela estava viajando. Eles também analisam o apartamento. Não tinha nada fora do lugar, não havia sinais de luta e tinha alguns detalhes que foram muito importantes para a investigação. Dentro do apartamento, no quarto da Cindy, a polícia encontrou o celular dela e a mochila dela, que era a bolsa que ela estava usando no dia 31 de outubro de 2001. Então, foi a bolsa que ela usou na festa para onde ela foi. Isso indicava que a Cindy havia retornado para o apartamento. Então, quando os amigos dela deixaram ela ali, ela chegou a entrar no apartamento. Outro detalhe que corrobora isso é que dentro do quarto da Cindy tinha um banheiro, era uma suíte. E dentro do banheiro estavam os cílios postiços dela. Então ela havia voltado para o apartamento, ido ao banheiro, tirado os cílios postiços, deixado a bolsa, né, a mochila e o celular dela lá. E por algum motivo, que não se sabe exatamente qual é, ela saiu do apartamento novamente. As únicas coisas que estavam faltando no apartamento era a fantasia que a Cindy usou no Halloween, a fantasia de coelhinha, uma espécie de carteira onde ela deixava dinheiro, cartões, identidade e as chaves dela. Fora isso, estava absolutamente tudo no lugar e não tinha nada assim que fosse suspeito no apartamento, sinais de luta, absolutamente nada. Ok, a partir disso, a polícia entende que a Cindy de fato voltou ao apartamento e que ela saiu. Provavelmente por vontade própria, porque ela chega a levar a carteira dela e as chaves, né? E a trancar o apartamento por fora. E aí, colhendo os depoimentos dos amigos dela, eles descobrem um hábito curioso que ela tinha. Próximo à casa da Cindy tinha uma espécie de mercadinho 24 horas, sabe? Aquelas lojinhas de conveniência que ficam abertas a noite inteira. E era muito, muito comum que a Cindy fosse nesse mercadinho a qualquer hora do dia ou da noite. Durante o dia, durante a madrugada, se ela sentisse fome, vontade de comprar alguma coisa, comer alguma coisa, ela ia a pé mesmo, porque ficava a algumas quadras do apartamento dela, e voltava. E isso era uma coisa extremamente comum para ela. E a polícia teorizou que ela possivelmente tenha feito isso. Ela tenha saído de casa para ir até esse mercadinho. E que alguma coisa aconteceu, ou no trajeto de ida, ou no trajeto de volta do mercadinho. A polícia verificou os registros telefônicos dela, quebrou o sigilo telefônico dela, mas não tinha nenhum registro telefônico, nem de ligações feitas e nem recebidas, depois que ela foi deixada em casa pelos amigos. Eles também verificam as contas bancárias, os cartões de crédito dela, mas não foi feita nenhuma compra depois daquele horário. E o fato dela ter deixado o celular em casa também corroborava que ela teria ido em um local próximo, que provavelmente ela achava que seria algo bem rápido, que ela iria fazer alguma coisa e voltaria rapidamente. Os e-mails dela também foram verificados, mas não foi encontrado absolutamente nada que fosse suspeito. Dentro do quarto da Cindy foram encontrados ingressos para o show da Britney Spears, que aconteceria dali a alguns dias na cidade em que ela morava, e também a nota fiscal de um computador que ela havia comprado e que chegaria no endereço dela dali a alguns dias. Então, era muito difícil que ela tivesse fugido, por exemplo, porque alguém que quer fugir, que quer ir embora, né, largar tudo, não vai comprar um computador ou ingressos e gastar um dinheiro que ela poderia utilizar na fuga. E outra coisa que também
é muito importante a gente ressaltar é que pessoas não vivem sem dinheiro, né? Então, se alguém foge e essa pessoa tem conta bancária, tem dinheiro em banco, tem cartão de crédito, ela com certeza vai fazer alguma movimentação nessas contas, mesmo que seja dias antes, né, sacando uma grande quantidade de dinheiro. Não havia absolutamente nada disso nas contas da Cindy e esses itens que ela havia comprado corroborava a ideia de que ela não tinha ido embora ido embora por conta própria. Que é uma teoria que é sempre levantada quando alguém desaparece, né? Das primeiras teorias é sempre de que essa pessoa simplesmente foi embora porque queria mudar de vida, que queria recomeçar em algum outro lugar. Nessa mesma busca que a polícia fez na casa da Cindy, no quarto dela, eles encontram um caderno que ela usava como uma espécie de diário. Ela registrava ali algumas coisas da vida dela e em algumas entradas ela fala sobre experiências que ela teve usando algumas drogas, alguns entorpecentes. Era, na realidade, maconha, êxtase, LSD, esse tipo de coisa que ela usou em algumas festas com alguns amigos. A polícia, então, entende que poderia ser algo relacionado a drogas, né? Que talvez ela tivesse com dívidas de drogas, algo assim. Só que os colegas dela, os amigos próximos, disseram que isso eram coisas eventuais, né? Era só realmente assim, uma festa que ela usava, alguma coisa assim. Que ela não era usuária, que ela não tinha o hábito cotidiano de usar drogas, que ela não era viciada, que era somente assim uma experiência que ela tinha tido em algumas festas que ela foi, mas que não fazia sentido que a investigação fosse levada para esse lado. No decorrer da investigação, a polícia confirma que essas informações eram reais, que ela não parecia ser uma pessoa que tinha vício em drogas, até porque ela era uma pessoa muito responsável e muito focada, né? E normalmente pessoas que são viciadas tendem a não focarem nas suas vidas pessoais, profissionais, né? Porque o vício acaba tomando conta da vida delas. Como eu falei pra vocês bem no iniciozinho do episódio, ela tinha um blog e nesse blog ela escrevia coisas sobre arte, sobre cinema, sobre faculdade, mas ela também escrevia algumas coisas sobre a vida dela, sobre reflexões mesmo, sobre coisas que estavam acontecendo na vida dela. E em uma dessas entradas ela falava sobre o término do relacionamento dela e como isso estava afetando ela. Então, a polícia e a família da Cindy cogitaram o fato dela ter tirado a própria vida, né? Dela estar ali em um momento de depressão, triste, e por isso ter tirado a própria vida. Os amigos próximos disseram que isso não seria possível, que a Cindy estava bem, que ela estava se recuperando, que ela estava fazendo terapia, né? E que, inclusive, no dia 31, ela estava super bem, super contente, fazendo planos. A gente sabe que isso, por si só, não é uma coisa definitiva para alguém que tem depressão, né? Uma pessoa que tira a própria vida. A gente sabe que tem pessoas que estão aparentando estar super bem, super contentes, e acabam chegando a esse ponto, né? Isso acontece com bastante frequência. Então não dá pra gente dizer que a pessoa tirou ou não a própria vida só pela forma como ela se apresenta para as outras pessoas. A depressão não é uma coisa tão simples, né, gente? Não é só assim, se você tá triste, você tem depressão, se você tá sorrindo, você não tem. Só que no caso da Cindy, tiveram outras coisas que a polícia descobriu que meio que poderiam fazer essa teoria cair por terra. Primeiro, ela fez algumas compras, né, como eu disse pra vocês. Ela comprou o computador, foi uma compra bem cara, inclusive, pra questão financeira dela, né, que era uma universitária, com trabalhos de meio período e tudo mais. Segundo, ela também comprou os ingressos para o show da Britney Spears, então isso significava que ela estava fazendo planos para o futuro. E ela se inscreveu para vários estágios, né? Várias vagas de estágio para depois da formatura. Ela estava prestes a se formar, então ela estava prestes a realizar um grande sonho dela e ela já estava procurando coisas para fazer após a formatura, estágios, empregos, né? Então ela estava pensando no futuro dela. Isso fez com que a polícia entendesse que talvez essa possibilidade dela ter tirado a própria vida não fosse uma linha investigativa que iria dar frutos, né? A polícia e alguns voluntários iniciaram uma busca em toda uma área arborizada perto do local em que a Cindy morava. Era uma espécie de bosque ou floresta que tinha ali próximo
e ela foi toda vasculhada, mas nenhuma pista foi encontrada. Tudo indicava que ela não tinha por que ficar escondida por vontade própria ou que ela havia fugido levando apenas a roupa do corpo, que era inclusive uma fantasia. O ex-namorado da Cindy também foi interrogado, ele foi levado para interrogatório, já que eles tinham terminado ali um relacionamento fazia pouquíssimo tempo, mas ele tinha um álibi para a noite em que ela desapareceu. E assim, não tinha nada que indicasse que o relacionamento deles tinha terminado assim num nível, sabe, de agressão, nem nada assim. Foi só um namoro, um relacionamento que acabou. E ele tinha um álibi, então ele foi descartado como suspeito. Então a teoria que mais fazia sentido para a polícia era de que a Cindy tinha ido até o apartamento, tirado os cílios postiços e resolvido sair de casa por algum motivo. Muito provavelmente para ir até o mercadinho 24 horas e comprar alguma coisa para comer. E que durante o percurso ou de ida ou de volta do mercadinho, ela tem encontrado com alguém muito mal intencionado, alguém que acabou sequestrando ela naquela noite e fazendo algo muito ruim com ela. Aí vocês podem me perguntar, tá, e se ela foi até o mercadinho, por que a polícia não foi até lá para tentar pegar imagens de câmera de segurança ou algo assim? E sim, a polícia foi. Só que a câmera de segurança da conveniência ficava com as imagens guardadas só por um determinado tempo, tipo 48 horas, aí depois gravava por cima. E quando a polícia foi acionada, já faziam 3 dias que a Cindy tinha desaparecido. Então, o pessoal do mercadinho já não tinha mais essas imagens, já tinha sido apagado e tinha sido feita outra gravação por cima. E isso é, inclusive, uma coisa muito comum em câmeras de segurança. Ficar ali por um tempo e depois ser gravado por cima. E não teve nenhum funcionário que disse ter visto a Cindy. Então, a polícia entendeu que é muito provável que ela não tenha chegado até o mercadinho, que no percurso de ida ela já tenha encontrado alguém que a sequestrou. E a gente tem que entender que ela estava habituada a ir até o mercadinho, que ela conhecia o bairro, que era tranquilo. Só que era noite de Halloween. Era madrugada, logo depois do Halloween. Pode ser que tivessem muito mais pessoas na rua, muito mais pessoas desconhecidas, passando por aquele local. E aí, gente, beco sem saída, né? Porque chegou nesse ponto, a polícia não tinha mais absolutamente nada. Eles não tinham imagens de segurança, eles não tinham nenhuma testemunha, as buscas que foram feitas ali próximo à residência dela não deu em nada, então eles não tinham nada. O que eles fazem? Eles vão até a imprensa para pedir que, se alguém tivesse visto a Cindy, tivesse alguma informação, procurasse a polícia. Também foi oferecida uma recompensa de cerca de $25 mil por alguma informação. Os pais da Cindy são notificados pela polícia e aí eles vão da Coreia até os Estados Unidos para acompanhar as investigações e as buscas pela filha. Eles montam uma espécie de grupo com vários voluntários para ajudar nas buscas, né, para coletar informações, distribuir folhetos, uma espécie de força-tarefa com alguns grupos universitários que se oferecem para ajudar. E eles ficam vários meses nos Estados Unidos tentando ajudar nas investigações. A família da Cindy, depois de algum tempo, chega a fazer sérias críticas ao departamento de polícia a respeito das investigações sobre o caso da filha deles. No dia 31 de janeiro de 2002, 3 meses depois da Cindy ter sido dada como desaparecida, eles dão uma coletiva de imprensa na qual eles dizem que a polícia não estava se esforçando o suficiente para encontrar a filha deles, e isso seria por motivos de preconceito mesmo, de xenofobia, né, pelo fato dela não ser americana e sim coreana. E eles justificam essa acusação dizendo que no ano novo de 2001 para 2002, uma menina de 13 anos, branca, havia desaparecido e o FBI já tinha sido acionado logo em seguida e cerca de 50 pessoas, 50 policiais e agentes do FBI teriam formado uma força-tarefa para encontrar essa garota. E, no caso da Cindy, somente um policial estadual havia sido designado para cuidar das investigações, e só depois de muita pressão de grupos universitários em cima da polícia, ele conseguiu trazer mais algumas pessoas para o grupo, né, de investigadores. Mas ainda assim,
eram apenas 6 pessoas, 6 investigadores estaduais que estavam ali procurando pela Cindy. Depois disso, a polícia para de dar informações para a família da Cindy sobre o caso, né? Porque eles estavam ajudando também nas investigações, mas a polícia diz que eles estavam atrapalhando as investigações e que eles iriam parar de dar essas informações para o bem da Cindy. E uma coisa que a polícia falou, né, para justificar o fato deles não darem mais essas informações e de o porquê que a família estava atrapalhando, é que quando eles chegam da Coreia nos Estados Unidos, eles limpam todo o apartamento, então a polícia disse que qualquer evidência que tivesse ali no apartamento teria sido estragada por conta dessa limpeza. O que, de certa forma, faz sentido, né, gente? Mas, assim, também faz sentido o questionamento da família, né? Porque 6 pessoas para cuidar de um caso, né, tão misterioso assim, né? Então, para mim, isso foi só uma forma da polícia justificar não querer mais manter contato com a família da Cindy. Meses depois, o caso permanecia sem solução e sem nenhum avanço nas investigações. A polícia chega a consultar uma médium nesse caso, mas as informações dadas por ela nunca vieram a público. Eu, sinceramente, acho bem bizarro esse rolê de consultar médiums em casos, né, em investigações. Mas, assim, parece ser uma coisa bem comum lá nos Estados Unidos, pelo menos há algum tempo atrás. Hoje em dia eu não sei se ainda é tão comum, né? Então era bem um rolê que acontecia com até bastante frequência em casos assim de difícil resolução. É como se depois de esgotar todas as possibilidades, a polícia tentasse buscar alguma informação no sobrenatural, né? Em 2002, o caso da Cindy volta a ganhar destaque na produção original do Unsolved Mystery, que é o Mistério Sem Solução, que depois foi reproduzido, né, foi feito um remake pela Netflix. Mas antigamente ele era tipo o Linha Direta aqui pra gente, era um programa de TV mesmo, que abordava esses casos misteriosos e sem solução. Houve uma testemunha que disse ter avistado a Cindy, mas ela disse ter visto a Cindy em São Francisco, que ficava a cerca de 300 quilômetros do local de onde a Cindy teria desaparecido. Essa testemunha relatou que viu uma mulher muito parecida com a Cindy Song vários dias depois do desaparecimento dela, em um distrito de Chinatown, na Filadélfia. A testemunha disse que a mulher gritou por ajuda enquanto um homem tentava forçá-la a entrar em um carro. A testemunha ainda disse que tentou ajudar, mas foi expulsa pelo homem, que a alertou para cuidar da sua própria vida. A polícia vai conversar com essa testemunha para investigar esse suposto avistamento certinho. Só que, além do fato disso ter acontecido a cerca de 300 quilômetros do local onde a Cindy havia sido vista pela última vez, tem a questão de que a testemunha ficou mudando a versão dela várias e várias vezes. Então, toda vez que a polícia ia conversar com ela, ela contava uma história diferente, ela mudava alguma coisa. Isso meio que fez ela perder a credibilidade, a polícia acabou achando que não era nada, né? Até porque tinha uma recompensa de $25 mil. Então, nesses casos em que tem recompensa envolvida, é muito comum que pessoas venham dar notícias ou informações falsas na tentativa de pegar o dinheiro. O tempo passa, o caso da Cindy esfria, mas alguns anos depois, em 2003, surge uma nova pista. Um homem chamado Paul Walkley é preso por suspeita de assassinato e diz para a polícia que tem informações a respeito do caso da Cindy. Segundo Walkley, os responsáveis pela morte da Cindy seriam 2 antigos conhecidos da polícia, o Hugo Selensky e o Michael Kerkowski. O Michael era farmacêutico e liderava uma rede de substâncias ilegais na região. O Hugo já era condenado por roubo e suspeito do homicídio de 2 traficantes. E aí, assim, gente, o Paul Walker tinha sido preso por suspeita de homicídio e ele queria um acordo com a promotoria. E ele disse que tinha informações relevantes a respeito do caso da Cindy. Ele disse para a polícia que os 2 homens haviam sequestrado uma mulher no Halloween de 2001, que eles achavam ser uma garota de programa. Ela estava ali próxima ao State College. O Paul disse que eles pegaram essa mulher,
que estava ali com roupa de coelhinha, uma fantasia de coelhinha, e que eles achavam ser uma garota de programa, e levaram ela para a casa do Zelensky. Ele disse que lá ela foi violentada e mantida em cativeiro, presa em uma espécie de cofre por vários dias, sendo frequentemente abusada pelos homens, que após um tempo se cansaram dela e resolveram deixar ela ali sem comida e sem água para que ela viesse a morrer. Segundo Paul, o corpo da Cindy teria sido enterrado em Luzani, na Pensilvânia, onde o Zelensky morava na época. O Hugo Zelensky chegou a ser preso por conta disso. E aí, ele negou tudo, disse que não era nada, que não tinha nada a ver com isso. E a defesa dele apresentou um álibi para ele, dizendo que ele estava em uma outra cidade na noite do Halloween de 2001. E tiveram algumas testemunhas que confirmaram esse álibi. Então, a polícia não tinha como acusar o Zelensky. Só que foi aí que o Paul chama a polícia e fala para eles que ele tinha mais informações e que essas informações provariam a culpa do Zelensky. O Michael, o comparsa do Zelensky, ele era fugitivo da polícia. Como eu falei para vocês, ele liderava ali um esquema de venda de substâncias ilegais. E ele estava fugitivo desde 2002, quando ele e a namorada dele, a Tammy Fassett, simplesmente desapareceram. A polícia estava procurando por eles. Quando o Zelensky apresenta esse álibi, que diz que estava em outra cidade, que tinha testemunhas e tal, o Paul chega para a polícia, que foi o delator dele, chega para a polícia e conta várias outras informações a respeito do Zelensky. Ele diz que o Zelensky e o Michael haviam matado a Cindy e que o Michael teria pego as orelhinhas da fantasia da Cindy e guardado elas como uma espécie de troféu. E isso teria deixado o Hugo Zelensky muito irritado. E por isso ele teria matado o seu comparsa, o Michael, e a namorada dele, e enterrado seus corpos no quintal da casa dele. O Paul continua dizendo que o Zelensky era responsável pela morte de pelo menos 16 pessoas. A polícia então vasculhou a casa do Zelensky e fez uma descoberta sombria. Os restos carbonizados de vários corpos enterrados em seu quintal. Eram pelo menos 12 corpos que haviam sido enterrados ali. Entre os restos estavam do Michael Kerkowski e da Tammy, sua namorada. Mas, após análises e testes de DNA, a polícia concluiu que nenhum daqueles 12 corpos era o da Cindy Song. Depois de algumas investigações, a polícia concluiu que o Zelensky havia matado o Michael por motivos diferentes daqueles que o Paul havia dito. Ao que parece, o Michael tinha cerca de $60 mil guardado e o Zelensky queria roubar esse dinheiro. E por conta disso, ele acaba matando tanto o Michael quanto a Tammy, a namorada dele. O Paul foi confrontado com essas novas informações e ele acaba dizendo para a polícia que ele havia inventado esse rolê todo da Cindy e que ele mesmo tinha ajudado na morte do Michael e da Tammy e que tinha sido pago pelo Zelensky por isso. Após a polícia descobrir essa farsa do Paul, eles começam a investigar o Paul e eles investigam também o computador que ele usava antes de ser preso. E eles descobrem que ele havia feito uma extensa pesquisa sobre o caso da Cindy e que ele tinha, além dessa pesquisa, que era gigantesca, vários recortes de jornais guardados sobre o caso dela. Depois disso, a polícia criou algumas teorias. Primeiro, que o Paul poderia ter feito toda essa pesquisa para conhecer bem o caso da Cindy e inventar toda uma história ali para tentar conseguir um acordo, ou que ele estava envolvido na morte da Cindy e o que ele queria mesmo era desviar o olhar da polícia dele e jogar a culpa em outra pessoa e, como um bônus, conseguir um acordo com isso. Isso justificaria as pesquisas, os recortes de jornal e todas as informações que ele tinha sobre o caso. Com relação ao Zelensky, ele foi preso, julgado e condenado à prisão perpétua pelos assassinatos das pessoas que foram encontradas enterradas no quintal da casa dele, mas a polícia não conseguiu ligar ele ao caso da Cindy. Apesar disso, a polícia não consegue também descartar ele 100% como suspeito. Porque quando a Cindy desapareceu, ele morava em outro local.
então é possível que ela tivesse sido enterrada em outro lugar. Até hoje não existem respostas conclusivas do que de fato aconteceu com a Cindy naquele dia, depois que ela foi deixada pelos seus amigos no prédio em que morava. Eu, particularmente, desde a primeira vez que ouvi esse caso, eu achei ele extremamente misterioso. É como se essa menina tivesse simplesmente desaparecido no ar. Mas eu acho que a teoria de que ela cruzou com alguém que estava mal intencionado e que sequestrou ela para fazer alguma coisa muito ruim, ainda é a teoria mais válida. Eu fico me perguntando se aquela testemunha tinha ou não credibilidade, já que ela disse ter visto a Cindy alguns dias depois, né? Faria sentido que a Cindy estivesse longe do local onde ela foi vista pela última vez, principalmente se ela tivesse sido sequestrada para algum tipo de tráfico humano, que a gente sabe que acontece, né? Se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo, você ajuda muito o meu trabalho, deixando seu like, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Creep On. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.